Fala galerinha, Marco aqui mais uma vez de volta, analista de sistemas, e hoje a gente está aqui para estudar um pouco aí por questões e agora sobre malware. A gente vai falar um pouquinho de malware e primeiramente entender a diferença entre vírus e malware. Vírus é uma espécie de malware. A gente tem diversas espécies de malware, tanto que vão atacar o computador, ficar se salvando entre pastas de computador, como coisas que não vão salvar no computador. Por exemplo, existem malwares que são páginas na internet, não está na máquina, não é um vírus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o assunto global ele é malware, e vírus de computador é um dos assuntos. Esse também é uma matéria bem cobrada em prova. Por quê? Porque acredito que todo usuário de computador ele deve entender essas informações sobre malware para evitar ser atacado. A gente sabe que hoje a informação ela é a coisa de mais valor da empresa, e se eu tenho todo um conglomerado de segurança de informação, seja em hardware, seja em software, mas eu tenho um usuário que ele não entende nada, eu não fiz nada. Então a gente tem que uma das principais ferramentas de segurança da informação é o treinamento do usuário. Então hoje a gente vai falar aí sobre malware para que a gente entenda um pouco aí desse universo. Trouxe aqui algumas questões para a gente trabalhar isso, certo? A primeira questão aqui é uma questão que fala sobre os malwares, o tipo de malware que torna inacessível os dados armazenados no dispositivo. Então a gente tem um malware que ele vai tornar inacessível o armazenamento no dispositivo, geralmente utilizando criptografia e exigindo pagamento de resgate para estabelecer o acesso ao usuário. Ou seja, empresas que têm uma política fraca de backup, se ela sofrer esse ataque, ela vai perder aí os dados. Esses dados vão ser criptografados e aí geralmente ele manda um e-mail ou coloca alguma mensagem no site dizendo que para reverter essa criptografia ele precisa de pagamento. Geralmente ele pede esse pagamento em bitcoins, certo? Então vamos lá. Aqui as respostas são Trojan, que é o cavalo de Troia, adware, spyware, backdoor ou ransomware, certo? Então o Trojan, que é o cavalo de Troia, ele toda vez que a gente falar em cavalo de Troia, que você lembrar da história de Troia, qual era a história de Troia? Chegava, Esparta deu um presente a Troia, não sei se foi Esparta que deu a Troia ou Troia que deu a Esparta, um cavalo bem bonito. Esse cavalo no nosso assunto aqui seria um aplicativo, um joguinho, alguma coisa que você recebe com uma utilidade, mas por trás dessa utilidade ele faz algum malefício, ele instala algum programa, ele espiona de alguma forma. Então o Trojan, que é o cavalo de Troia, ele vai ser um programa que vai ser baixado, vendido para você como algo bom, e por trás ele tem alguma coisa ruim. Então quando a gente fala em Troia, a gente vai falar em um aplicativo que a gente quer baixar para fazer alguma funcionalidade, mas por trás dele a gente tem alguma coisa ilícita aí que ele vai fazer. A gente sabe que nada é de graça, então se a gente tem aí sistemas que fazem coisas de graça, geralmente por trás dele a gente tem alguma coisa negativa, certo? Então o Trojan aqui está cortado. O próximo, adware. O adware são softwares que exibem propagandas. Então quando a gente entra lá em algumas, geralmente isso acontece quando a gente pede para baixar um vídeo do YouTube, quando a gente pede para alguns sites de serviço, e a gente vai ter lá nesse site de serviço aqueles pop-upzinhos lá, clique aqui para isso, clique aqui para aquilo. Às vezes a gente tem no próprio botão que você vai dizer ok ou não para alguma coisa, a gente tem ali um bannerzinho fantasma que fica aparecendo para tentar fazer com que você clique nele. Então toda vez que a gente falar em adware, você pensa em propaganda, em pop-up. Então aqui não é criptografia de dados e pedir resgate por ele. Spyware, quando a gente fala em spyware, você lembra de espião. Então vão ser programas ali que vão espionar os seus cliques, que vão espionar as suas telas. Então spyware também está cortado. Quando a gente fala em backdoor, backdoor, que é porta dos fundos, né? Ele permite o atacante acessar o sistema
burlando aí autenticações. Assim como o Trojan, ele facilita a entrada de ransomware. Ele pode facilitar com que o ransomware pode entrar por um backdoor, ou o ransomware pode entrar por um Trojan, um cavalo de Troia. Mas o ato em si de criptografar e pedir dinheiro por isso, ele é um ato do ransomware. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Qual dos seguintes tipos de malware é projetado para monitorar as atividades do usuário e coletar informações? Então aí a gente acabou de responder na pergunta acima. Acabei de falar sobre um vírus que ele é um tipo de espião. Então vamos lá. A letra A. O vírus ele é um malware que se anexa a arquivos ou programas legítimos e se replica. O worms, que são vermes, eles são malwares que se aplicam automaticamente pela rede. Eu não preciso de arquivo, eu não preciso de ninguém. Geralmente eles são vírus de rede, eles se replicam de rede em rede, de host em host, de computador em computador, sem precisar de alguma ação humana. Por isso que são worms, né? Worms, eles são vermes que eles se propagam por si só. Adware, já falei aí na questão acima, que são propagandas, menus pop-upzinhos ali que tentam redirecionar a sua navegação. Você clica ali, você é direcionado para uma coisa que você nem estava fazendo. Trojans são os cavalos de Troia, que a gente também já falou na questão acima. Então aqui, toda vez que a gente falar em algo que está espionando, ou seja, coletando informações do usuário sem o conhecimento dele, a gente está falando de espião, ou seja, de spyware. E aí dentro dos spywares existem alguns outros que eu acho que vai ter aqui nas questões abaixo. O tipo de malware cuja principal característica é a capacidade de ocultar sua existência, mesmo diante de esforços do proprietário da máquina infectada. Então, o vírus que tem a capacidade de ocultar sua existência, ele é o rootkit. Então, o vírus que tem capacidade, o tipo de malware cuja principal característica é a capacidade, deixa eu ler aqui, capacidade de ocultar sua existência mesmo diante de esforços do proprietário da máquina infectada para localizá-lo, certo? Então a gente tem um determinado tipo de vírus que ele vai se instalar na raiz. Todo vírus que porque o que acontece? A gente tem um sistema operacional e alguns sistemas operacionais têm o seu próprio antivírus, mas eles vão ficar de olho em arquivos, em programas, em navegação, ou seja, eles vão atuar nessa camada aqui. Então, quando tem um vírus que ele consegue ir mais fundo e ele consegue se instalar na raiz, eles são vírus mais difíceis de serem detectados. Então, aqui, o único que fala aqui em relação a alguma coisa mais ligada à raiz é o rootkit, que é um tipo de malware projetado para se esconder no sistema operacional, ou seja, na raiz do sistema, ocultando sua presença e os autores do malware. Ou seja, ele é um vírus que danifica um pouco mais, porque na verdade ele é mais difícil de encontrar, porque ele está uma camada abaixo. Ele está uma camada abaixo dos softwares, das pastas, de tudo aquilo que ele mesmo está averiguando. Então, a resposta aqui é o root. A cenário alternativa que identifica um tipo de vírus malicioso baixado por meio de navegação na internet que instala um servidor proxy no computador da vítima. Esse software permite que o sistema infectado seja utilizado por terceiros para navegação, ou seja, a gente cria meio que um computador escravo. E ele utiliza isso anonimamente, enviando mensagens indesejadas como spam. Então aqui eu tenho Adobe, que não tem nada a ver. Adobe é um programa responsável, uma empresa responsável aí pelo PDF, pelo
Photoshop, CClear, que é um programinha que a gente usa aí para fazer a limpeza da máquina, para desfragmentar o disco. Audacity, que aí é um programa de gravação de áudio. São programinhas aí que às vezes a gente não conhece, mas é interessante que a gente entenda para que a gente já corte. Zoom, que é um programa aí de gravar reuniões, né, da gente fazer reuniões e aulas online. Então só sobrou aqui por corte o Trojan Proxy. Que é um tipo de cavalo de Troia projetado para instalar um proxy no computador da vítima sem o seu conhecimento. Com isso, o computador infectado pode ser usado por terceiros como uma ponte. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode enviar spam, ele pode fazer ataques de DDoS, aqueles ataques que buscam derrubar páginas, e ele pode fazer uma navegação anônima. Ele pode utilizar o seu computador para entrar aí na Deep Web, para fazer crimes online, e aí caso em algum momento esse crime seja descoberto, o IP que vai aparecer como IP responsável por produzir esse crime é o seu. Então a gente tem aqui a resposta letra A, proxy. Próxima pergunta aqui. Há certos tipos de software que, além de realizarem sua função aparente, ocultam atividades prejudiciais que podem danificar o computador ou roubar informações sem o conhecimento do usuário. Esse programa, comumente baixado durante a navegação em sites, é o... Então vamos lá, vamos entender. Ele diz aqui, ó, além de realizarem suas funções aparentes, ocultam atividades prejudiciais. Quando eu falei lá do cavalo de Troia, eu falei exatamente isso, que é um programa que você vai baixar para jogar, para editar uma foto, para editar um vídeo, enfim, ele é um programa que ele vai ser baixado com uma função, ou seja, o cavalo de Troia foi deixado lá em Troia como uma função de presente, uma estátua de um cavalo. Mas dentro, ou seja, escondido, a grande função era ter ali os invasores que iam dominar a cidade. Então, o contexto de Cavalo de Troia, ele é exatamente esse. Ele é um programa que vai ser baixado com uma função. Isso acontece muito nos programas gratuitos. Ninguém vai programar. O valor de um programador é caro. Você vai baixar um jogo que o programador demorou uma semana para fazer. O programador ele vai querer alguma coisa de você. Se esse software é gratuito, ele vai estar ali pegando os seus dados e vendendo para a empresa. Ele vai estar de alguma forma capturando informações suas para utilizar essa informação de alguma forma para monetizar. Então tudo que é gratuito, a gente tem uma frase bem interessante na internet, que tudo que é gratuito, o grande produto é o usuário. Então tudo que é baixado e utilizado de forma gratuita, óbvio que existem as exceções. Quando a gente está testando um software, está testando um novo produto para ver se esse produto tem tração no mercado, a gente costuma liberar ele em formato gratuito e tem um formato pago. Mas quando o programa ele é simplesmente gratuito, ele produz alguma coisa de forma gratuita, normalmente ele está baixando ali por trás alguma aplicação, algum código malicioso que vai estar monitorando seus dados, que vai estar monitorando a sua tela, que vai de alguma forma estar resgatando algum dado seu. Então é basicamente o que ele diz aqui. É um programa que realiza uma função aparente e oculta outras funções, né? Oculta outras atividades. Então, teoricamente, ele é o cavalo de Troia. Vamos dar uma olhada aqui nas outras respostas. Spool. O spool, ele é uma área de armazenamento temporário para dados que aguardam processamento. Então, é como se fosse ali uma memória temporária para dados que vão ser armazenados. Não tem muita coisa a ver aí com software malicioso. Linkage, ele é um termo técnico que se refere à ligação entre diferentes partes do código ou módulos em programação. Eu crio um link entre um pedaço do código e outro pedaço do código, isso é utilizado lá na linguagem de programação. Não tem nada a ver com malware. Você vê que entender um pouco da linguagem, dos conceitos de algumas coisas, já é bem interessante, porque você já corta de cara, você já entende que aquela
fragmento ali, ele não corresponde àquele universo de palavras utilizadas para se tratar de determinado assunto. Ou seja, quando você bate a cara em spool, quando você bate a cara em linkage, você já exclui de cara, porque você sabe que não fazem parte da área de malware, não tem nada a ver com malware. Profit significa lucro em inglês, não tem nada a ver com malware. Starlink é um projeto de internet da SpaceX, lá do Elon Musk. Então você corta de cara, nenhum desses aí são vírus. O único que pode ser vírus e está correspondendo aí ao que está perguntando é o cavalo de Troia. Malware são programas maliciosos desenvolvidos para executar a ação indesejada em sistemas de computador, com o objetivo de comprometer a segurança, privacidade e desempenho das vítimas. Entre as várias formas de malware, destaca-se o keylogger. A respeito do malware, keylogger é correto afirmar que permite que outras pessoas usem seu computador para minerar criptomoedas. É uma forma de malware que fornece ao invasor privilégio de administrador no sistema infectado. Registra todas as teclas digitadas pelo usuário no teclado, geralmente armazenando as informações coletadas e enviando-as ao invasor, que está buscando informações confidenciais, como o nome do usuário, senha, detalhes do cartão. Basicamente, o keylogger faz isso aí. Se aproveita de bugs e vulnerabilidades em sistemas. Então, o keylogger ele é um tipo de malware projetado para registrar silenciosamente o uso do seu computador. Todo keylogger ele é um malware? Não. A gente vai ter aí nas empresas, algumas empresas utilizam o keylogger para fazer um acompanhamento aí do que o seu funcionário está fazendo. Então, nesse ponto, a ferramenta que registra em si, ela não é um malware. Malware é quando eu uso ela para roubar dados, quando eu uso ela em benefício próprio, para querer prejudicar o usuário. Então, algumas ferramentas, ela em si, ela não é um malware, ela é uma ferramenta normal, utilizada aí para fazer a captura de tela, para fazer a captura, no caso aqui do keylogger, de teclado, para ter aí informações daquilo que o usuário está fazendo, informações se o usuário está realmente fazendo as funções a qual ele foi contratado. Então, o keylogger em si ele não é um malware, mas quando eu utilizo ele, como ele diz aqui, para armazenar informações coletadas, enviar ao invasor que busca informações confidenciais, nome de usuário e senha para entrar, ou seja, busca um malefício direto ao usuário ou ao sistema ou à empresa, aí esse software ele se converte em um malware. Então, é basicamente isso. Então, permite que outra pessoa, letra A, né? Permite que outra pessoa use o computador para minerar criptomoedas. A gente sabe aí que a mineração de criptomoeda, ela tem um custo. E aí, se eu quero fazer isso, eu preciso de vários computadores potentes. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso, de alguma forma, lhe mandar um cavalo de Troia para você instalar um programinha de jogo. Posso enviar algumas coisas para você que, a partir daquele momento, eu vou estar utilizando o seu processador e a sua memória RAM ao meu benefício. Eu posso utilizar o processamento da sua máquina para fazer aquilo que eu quero. E aí, eu utilizo ele para fazer mineração de criptomoeda. CryptoJaster é o nome disso. É uma forma de letra B, né? É uma forma de malware que fornece ao invasor privilégio de administrador. Tudo que fornece privilégio de administrador está agindo na raiz. Quando a gente fala em raiz, a gente vai falar em privilégios referente ao administrador geral do sistema. São os vírus mais maléficos, porque ele tem um controle total do seu sistema operacional lá na raiz. Então, isso remete aos root, né? Aos rootkits. Se aproveita de bugs e vulnerabilidades. Letra D, né? Que se aproveita de bugs e vulnerabilidades em um sistema para permitir que o invasor tenha acesso. Esse comportamento
é um comportamento característico de um exploit, que explora falhas no sistema para permitir acesso não autorizado. Então, a resposta aqui é essa. Então, entre os outros tipos de malware, existe uma categoria particularmente perigosa que age sequestrando arquivos do sistema inteiro, bloqueando o acesso do usuário. Essa aí a gente já respondeu uma parecida lá em cima, que é, toda vez que a gente fala em sequestro de dados e solicitação de resgate, a gente está falando de ransomware. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço aí para vocês e até a próxima.